Bom dia, me chamo João Victor e vou apresentar o trabalho juntamente com o meu grupo de melhoramento genético. Os componentes são Alisson Guilherme, Arthur Santana de Souza, Carlos Eduardo, João Victor e Victor Hugo França. Introdução e conceito. A propagação de plantas é o processo de criar novas plantas a partir de uma planta-mãe. É fundamental para a agricultura, jardinagem e conservação. Existem dois métodos principais: propagação sexuada, que é usada por semente, e a propagação assexuada, que é usada com plantas. A forma de propagação vegetativa cria geneticamente cópias idênticas da planta-mãe, utilizando parte da planta em vez de sementes. Isso garante a manutenção de características desejáveis. Muitos desses pontos é usado quando a pessoa pode pegar um raminho de uma planta e plantar e dar uma nova planta, ou até mesmo uma planta que pode ser usada como exemplo é o próprio cacto. As plantas de propagação assexuadas são métodos diretos de clonagem que utilizam diferentes partes da estrutura da planta, caule, raiz, geme, etc., para garantir que novas plantas sejam exatamente iguais às originais. Muito essa parte de caule, raiz e gema, ela é muito interessante, pois você consegue pegar na rua, você consegue pegar na casa de algum vizinho, de alguma planta, uma pequena parte e você também ter aquela planta. E possivelmente, muito certamente, a planta vai ficar igual a do seu vizinho ou a planta que você viu na rua, caso seja bem cuidada. Olá, eu sou o Cauã Novaes Leite e eu vim aqui explicar o que é a maniva e o porquê que esse método é tão utilizado. A maniva é um pedaço do colmo da cana-de-açúcar que contém gemas ou brotos capazes de gerar novas plantas. Esse método de propagação é chamado de propagação vegetativa, pois não utiliza sementes e sim parte da própria planta. É o principal modo de plantio da cana-de-açúcar, já que essa cultura raramente produz sementes viáveis e mesmo quando produz, o resultado não é uniforme. O uso das manivas garante que as novas plantas sejam geneticamente idênticas à planta-mãe, preservando suas características desejáveis, como produtividade, teor de açúcar e resistência a pragas e doenças. E, além disso, é um método simples, rápido e econômico, facilitando o cultivo em larga escala. O processo ocorre da seguinte forma: selecionam-se os colmos sadios e maduros, que são cortados em pedaços de aproximadamente 20 a 30 centímetros, contém 2 a 3 gemas. Essas manivas são então plantadas horizontalmente ou levemente inclinadas nos sulcos do solo preparado e cobertas com uma fina camada de terra. Em condições adequadas de umidade e temperatura, as gemas brotam após alguns dias, originando novas plantas de cana. Esse sistema é eficiente e amplamente utilizado porque permite uma rápida multiplicação das mudas e garante uniformidade no canavial. Olá, me chamo Arthur e vou falar sobre o melhoramento genético da batata realizado por meio da propagação. As batatas é uma das hortaliças mais cultivadas e consumidas no mundo, pois se adapta bem a diferentes condições e regiões, desde que receba um bom manejo. No processo de plantio da batata, utilizam-se tubérculos inteiros ou pedaços cortados, desde que cada parte contenha pelo menos um olho saudável. Após serem colocados no solo, os olhos brotam, assim formando caules, folhas e posteriormente novos tubérculos subterrâneos. O método de cruzamento mais indicado é o hibridismo controlado, feito através da polinização manual entre duas plantas selecionadas. Sendo assim, as características genéticas da planta-mãe são clonadas, mantendo a uniformidade na produção. E para conseguir bons resultados no melhoramento genético das batatas, é preciso avaliar muitas mudas para assim possibilitar a identificação das mudas com melhor desempenho. Em alguns casos, a seleção dos melhores genótipos pode ser mais difícil nas primeiras gerações, principalmente quando se trata de características que variam muito, como tamanho e a produtividade. Olá, bom dia. Me chamo Victor Hugo França e vou aqui estar abordando um pouco sobre a cultura do cacau, o que é enxertia
e o conceito de cavalo e cavaleiro. Bom, a cultura do cacau, ela começa com os povos da América Central e do Sul, que o cultivavam há mais de 3.000 anos, utilizando-o em rituais e como moeda de troca. Os europeus o descobriram no século XVI, com isso levando ele para a Europa, onde se tornou uma bebida apreciada, e posteriormente a barra de chocolate sólida e o chocolate ao leite foram inventados. O cultivo do cacau chegou ao Brasil na região amazônica e se expandiu para a Bahia, onde se tornou, até hoje, uma importante atividade econômica. Como eu falei, o cacau é usado principalmente na produção de chocolate e ele necessita de técnicas de manejo eficientes para garantir uma produtividade e uma qualidade boa. Bom, o que é enxertia? Enxertia é uma técnica de propagação vegetativa que se une uma parte de uma planta a outra e permite multiplicar plantas com características desejadas, ou seja, uma característica resistente a doenças, características de alta produtividade ou uniformidade. E amplamente ela é usada em fruticultura e culturas perenes como a do cacau. Falando de enxertia, então temos que falar de cavalo e cavaleiro, ou enxerto ou porta-enxerto. Cavalo, que é o porta-enxerto, é a base da planta, onde fornece o sistema radicular. E o cavaleiro, ou enxerto, é a parte aérea, responsável pelas características produtivas. A união desses dois garante plantas mais vigorosas e resistentes. Bom, falamos de enxertia, cavalo e cavaleiro, e no próximo slide falaremos sobre as vantagens da enxertia no cacau. Bom, vamos falar agora sobre as vantagens da enxertia no cacau, né? Que, ou seja, favorece as vantagens da produção, como a produção precoce de frutos, né? Geralmente em cerca de 1 ano, um porte menor para facilitar o manejo e a garantia da qualidade dos frutos através da clonagem. Além disso, a técnica aumenta a resistência a pragas e doenças, como a vassoura de bruxa, que é uma das principais pragas que ataca a cultura do cacau. Além disso, ela reduz problemas, né, como eu falei, de pragas e doenças, acelera a produção em relação ao plantio por semente, né, que já é outra forma também que facilita, que é de forma mais rápida do que você plantar a semente, e garante maior uniformidade na lavoura, como a gente falou, como foi falado, que favorece um porte menor para facilitar o manejo. Então a enxertia, ela favorece isso, ela faz com que isso aconteça, que tenha uma uniformidade boa para facilitar o manejo. Olá, meu nome é Alisson e eu vou falar de outros tipos de propagação, como o estaque, que consiste em retirar um pedaço da planta, por exemplo, um caule, folha, raiz, e colocar no solo água para que crie raízes e forme uma nova planta. Um exemplo disso é a roseira e videira. Outro tipo de propagação é o bulbo, é uma estrutura subterrânea de reserva formada por folhas modificadas que armazenam nutrientes. Cada bulbo pode gerar uma nova planta. Um exemplo também disso é a cebola e o alho. E por último, os estolões, que são caules finos e que rastejam e cresce horizontalmente sobre o solo. Quando toca no chão, cria raízes e originam novas plantas. E um exemplo disso é o morangueiro. Olá, meu nome é Carlos Eduardo e vim concluir o trabalho de melhoramento vegetal. O melhoramento genético e a propagação de plantas são fundamentais para o avanço da agricultura moderna. Essas técnicas permitem que os produtores mantenham e multipliquem plantas com características desejáveis, como alta produtividade, resistência a doenças e melhor qualidade dos frutos. A propagação vegetativa, como por manivas na cana-de-açúcar, tubérculos na batata e enxertia no cacau, garante que novas plantas sejam geneticamente idênticas à planta-mãe. Isso é importante
porque mantém a qualidade da variedade original e garante uniformidade na produção. Já o melhoramento genético busca cruzar e selecionar plantas com boa característica para criar variedades mais adaptadas, produtivas e resistentes. Juntando essas práticas, contribui para uma agricultura mais eficiente, sustentável e capaz de atender às demandas da produção de alimentos de forma responsável e moderna.